estamos aqui num namoro. Tenho a dizer-vos que durante o intervalo aqui fiquei eu. Ele vai circular, cuidado, vai circular um bocadinho, vai ter de certeza com a madrinha. Ui, ui, ai, do grau, já está de pé. A Maria João e o Bruno, que já tive a oportunidade de apresentar aos nossos espectadores antes do intervalo, estão aqui e têm uma bonita história de amor. Ele estava aqui também a namorar a madrinha, a dizer quer ir à madrinha, foi para o colo da madrinha, muito bem. Minha querida Maria João, vamos aqui partilhar com os nossos espectadores, primeiro, a Maria João é uma mulher muito nova, que idade é que tem? Faço 37. Faz 37 anos. Quis sempre ser mãe? Sempre. Sempre ser mãe? Sempre. Mas alguma vez pensando em adoção ou ser mãe para si era ter filhos biológicos? Adotar também. Adotar também? Da adolescência. Desde a adolescência. Sim. Em que momento da sua vida é que a Maria João começou a pensar em avançar para uma adoção? Que se sentiu preparada para isso? Assim, eu soube pela Segurança Social que só a partir dos 30 anos é que podia adotar sozinha, sendo candidata individual. Nessa altura cheguei a estar na lista de espera para iniciar o processo, mas aceitava crianças com diferença. E disse isso desde o início? E disse isso desde o início. Ou seja, para si não havia, enfim... Não havia dúvida. Não havia dúvida. No entanto, quando meti o processo, fiquei com algumas dúvidas. Se eu teria capacidade para lidar com uma criança diferente. E parei o processo. É giro, não é? Escada acima, escada abaixo. Pronto. Ela anda aqui à vontade. Não há problema, João, não se preocupe. Estão 500 mil olhos em cima dele. Sim. Depois, cerca de 4 anos mais tarde... Ai, o micro, isso aí é que já é outra história. Lá. No final, deixe-te cantar um bocadinho. Agora ainda não, mas depois deixe-te cantar um bocadinho. Com medo que sim. Sim, Maria João, diga. E então aí já iniciei o processo, aceitando crianças diferentes, nomeadamente com trissomia 21. E portanto, na documentação que preencheu, disse que não havia problema nenhum em ser uma criança com trissomia 21? Exatamente. A única restrição que eu punha era que tinha que ter até 3 anos. Tinha que ter até 3 anos. De resto... E sei que também pediu, obviamente... Vai-te segurar, ai. E sei que pediu, e por razões óbvias, que a criança não estivesse numa cadeira de rodas, porque mora no terceiro andar e não tinha como se deslocar. Quando é que soube da existência do Bruno? Eu iniciei o processo em outubro de 2005. Depois fui considerada candidata apta cerca de 4 meses depois e em setembro de 2006 falaram-me do processo do Bruno. Fui ver o processo do Bruno, vi algumas fotografias. Sim. Viu as fotografias de imediato? Não, mostraram-me o processo primeiro, depois perguntaram-me se eu queria ver fotos. Olha, vai apresentar o programa, leva a canetinha e eu saio mais cedo. Bruno, ajuda-me aí um bocadinho. Sim. Eu disse que sim, queria ver fotos. Quase decidi na altura, mas quis a opinião da família. Porque... E qual é a história do Bruno, Maria João? Desculpe. A história do Bruno é um menino que foi institucionalizado com 1 mês e meio de idade. Digo eu que graças a Deus para ele. Foi operado nessa altura. Foi operado tão Foi operado ao coração nessa altura porque ele nasceu com cardiopatia. E foi institucionalizado, ao que sei, porque o pai desapareceu de circulação. E a mãe pediu ajuda. E deu mesmo o menino para a adoção. Não chegou a dar para a adoção. Ele foi institucionalizado e teve que ser um tribunal a decretar que ele era adotável. Porque começou a ter menos visitas e não fazia menor sentido estar ligada a uma família biológica que não o visitava. E não era bom para o desenvolvimento dele. Claro. Era péssimo. Porque estes meninos, em especial, qualquer criança, mas estes meninos em especial precisam de muito amor, muito estímulo, muito mais estímulo que outras crianças. Claro. O Bruno, que anda aqui a fazer subir e descer de graus, de todo não fazia. O Bruno mal andava, com 3 anos de idade. E agora é uma criança que, como nós vemos... Não para. Não para um bocadinho. Não É para. engraçado porque ele esteve o intervalo todo aqui sentado, a namorar com a mãe, a conversar, a conversar também um bocadinho comigo e, de repente, teve vontade de passear. Como é que foi o primeiro encontro entre os dois? O primeiro encontro. Eu quis conhecê-lo antes de decidir se ficava com ele. Uma vez que havia algumas restrições da minha família e eu quis vê-lo. Eu cheguei à instituição onde ele estava, posso dizer qual é a instituição? Pode, à vontade. Ele estava na ajuda de berço, eu cheguei à instituição antes dele, porque eles, como no início de setembro puseram no infantário, tinham-no ido buscar ao infantário. Pode escrever, amor, pode escrever, a Fátima não se importa.
Pode escrever. Queres que eu... Olha, dá cá que eu ponho a caneta a funcionar. Pronto, tudo bem. Vais descobrir sozinho. Sim. E então eu cheguei, esperei um bocadinho, entretanto chegou ele. Ele olhou para mim desconfiado. Claro. Quem é esta estranha que aqui está a ver-me? Mas foi para uma sala, eu não podia interagir com ele, foi como foi dito imediatamente, não pode interagir com ele, porque como podia decidir não ficar com ele, era mau para ele. O que eu vi na instituição foi um deficiente profundo, que era uma coisa que eu disse que não queria. O Bruno estava deitado entrou, deitou-se imediatamente no chão, com a língua de fora a lamber o chão. Eu testei a imagem que vi do Bruno. No entanto, não... Tinha-me apaixonado pelo menino que eu tinha visto nas fotografias, a história que eu tinha lido, e não acreditava que o Bruno fosse o que eu estava ali a ver. De qualquer forma, ele era lindo. Era e é. Ele é maravilhoso. E, portanto, está ali a dar-me uma ajuda na escrita. E de que portanto, maneira? era impossível não me apaixonar por ele. E, portanto, a partir desse momento em que criou de imediato, em que percebeu que realmente este era o filho que queria ter... Estás a escrever, Estás amor. a escrever, amor. Podes escrever à vontade, podes escrever à vontade. E cantar também, isto aqui é um programa livre. A partir do momento em que a Maria João sentiu que este era o filho que tanto queria ter, como é que foi até ele vir para a sua casa e ficar em sua casa? Porque este é o seu filho, não é? Nós tivemos na instituição 3 dias de visitas. Logo no primeiro dia, o Bruno, quando eu saí para ele dormir a sesta, ficou a chorar e disseram umas técnicas depois que desarrumou o quarto todo. Foi muito difícil pô-lo a dormir e dormiu meia horinha e entretanto acordou. À noite eu saí, ele ficou a chorar, eu dava-lhe o jantar, dava-lhe o banho e depois vinha-me embora e ele ficava lá. Aconteceu isto 3 dias seguidos. Na quinta-feira, na quarta-feira, disseram se quiser amanhã ele pode ir para casa. E eu, excelente, e foi para casa no dia a seguir. Qual é que foi, Maria João, a reação da família? Porque a Maria João é uma mulher tão jovem, reparem, e sempre quis adotar uma criança diferente. E acabou por receber este tesourinho. Aliás, ela trata eu estava aqui a ver o filho sempre por amorzinho, fofinho, e tem uma relação muito calorosa. A sua família, de início, se calhar, não percebeu ou não a deve ter estimulado muito a continuar com esta ideia para a frente, não é? Não, a minha família teve, e disseram muitas vezes, o problema não é a cor, o problema é a diferença dele. Trissomia 21 é uma coisa que as pessoas têm muito pouco conhecimento. Toda a gente acha que uma criança, toda a gente não, as pessoas menos esclarecidas acham que uma criança com trissomia 21 não desenvolve, não evolui e vai ser toda a vida um deficiente profundo, o que é mentira. Qualquer criança com trissomia 21 pode chegar onde eu cheguei e onde qualquer um de nós chega. Devidamente estimulada e acompanhada. Devidamente estimulados e acompanhados, claro. O Bruno tem o handicap de ter tido 3 anos de menos estímulo, mas também lá chegará. Aliás, pela evolução vê-se que lá chegará de certeza. Então, de início a família não achou, enfim, que fosse uma ideia muito boa para a Maria João, mas depois, quando aconteceu o primeiro encontro entre o Bruno e a família, como é que foi? Eu lembro-me muito bem do primeiro encontro do Bruno com o meu pai. Nós fomos jantar à casa dos meus pais nessa quinta-feira que ele foi para casa. O Bruno ia ao meu colo, o meu pai vinha a sair do prédio e desceu umas escadinhas que o prédio tem. O Bruno imediatamente saltou para o colo do avô. Não o conhecia, nunca tinha visto fotos dele, porque eu não mostrei fotos de ninguém da família, e imediatamente saltou para o colo do avô. E acho que foi por aí. E ele é que conquistou a família. Eu não fiz rigorosamente nada. É impressionante, não é? O que as crianças... Maria João sonhava ser mãe. Decidiu adotar uma criança e apaixonou-se por Bruno, um menino com trissomia 21, que é hoje o maior dos tesouros. Uma história de amor entre mãe e filho, que vai querer conhecer, hoje, no Fátima.